Olá, pessoal. Eu me chamo Paula. Eu sou estagiária do Programa Escolar Água Cidadã, né? O PEAC, e hoje vou dar uma palestra para vocês sobre o bioma Pampa. Primeiro, a gente vai começar com a apresentação da instituição, do DEMAI, que é o Departamento Municipal de Água e Esgoto. Nós temos aí, né, quatro setores da gerência ambiental, né, no DEMAI. O primeiro dessa primeira foto é o programa Buriti, que ele fica responsável pela preservação e recuperação de nascentes e APPs, que são áreas de preservação permanente, né? Então, o que o Buriti faz? Ele planta mudas em nascentes, ele ajuda a preservar APPs, né? Tudo isso aí para que a gente tenha mais qualidade de água, que a gente preserve mais o meio ambiente. O segundo é o Programa Escolar Água Cidadã, que é o que eu faço parte, né? Que promove a educação ambiental. Vamos nas escolas, vamos em ONGs, em instituições, em empresas, para educar ambientalmente, né, cidadãos corretos. Licenciamento ambiental que é necessário, porque a gente precisa, né, de uma permissão aí do órgão ambiental da cidade para, por exemplo, fazer uma estação de tratamento de água, fazer uma estação de tratamento de esgoto, né? Alterar alguma coisa no tratamento de água, no tratamento de esgoto. A gente precisa dessa permissão do órgão ambiental da cidade. Então, a gente precisa de pessoas responsáveis para conseguir essa permissão. Então, é o licenciamento ambiental. E a coleta seletiva de materiais recicláveis, que é a coleta e destinação correta de todo o material reciclável de Uberlândia, né? Vamos lá. O DEMAI. E todos esses programas que eu falei, eles impactam muitas pessoas aqui na cidade de Uberlândia. Por exemplo, o programa Escola Água Cidadã, ele alcançou aí mais de 30 mil, quase 35 mil pessoas no ano de 2019, com a educação ambiental. A coleta seletiva, ela conseguiu coletar e destinar corretamente mais de 2.000 toneladas de lixo, né, ou de resíduo também, no ano de 2019. No programa Buriti, eles plantaram aí mais de 100 mil mudas, somente no ano de 2019. Então, podemos perceber aí que o impacto é muito grande, né? Que esses programas geram aí na cidade de Uberlândia. Então, vamos ao que interessa. Hoje, a gente vai ver sobre o bioma Pampa. E, primeiramente, o que é um bioma, né? É uma região do planeta que possui características específicas de uma determinada área. Por exemplo, características biológicas, climáticas, físicas, que diferem de outras regiões. Por exemplo, hoje a gente vai ver sobre o Pampa, né? Porque a gente já viu sobre o Cerrado, sobre a Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica. E semana que vem a gente vai aprender sobre o Pantanal. O Pampa, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é ligar e relacionar o Pampa ao estado do Rio Grande do Sul, que é esse bem o último estado, né, lá do mapa aí que vocês estão vendo, aí do mapa que a gente está vendo. É lá que fica localizado o bioma Pampa, né? Ele ocupa 63% do território do Rio Grande do Sul. Então é muita coisa, ele é muito grande. Mais de 170 mil quilômetros quadrados. É muito grande. E aí a gente tem aí uma coisa muito importante também, que é o aquífero Guarani, que ele fica localizado no bioma Pampa. O aquífero Guarani, pessoal, para vocês terem uma ideia, é um dos maiores que a gente tem. Ele tem mais de 163 trilhões de litros de água. E ele abrange aí tanto o Brasil, né, o Rio Grande do Sul, quanto o Uruguai, o Paraguai e a Argentina, numa extensão territorial aí de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Então, é uma coisa muito importante que a gente tem aí nesse bioma Pampa, né? E agora, mais características sobre o clima. Vamos lá. O clima da região do Rio Grande do Sul, ele é
são estações do ano bem definidas. Por exemplo, verão muito quente e inverno muito frio. O verão tem temperaturas até 35 graus Celsius e o inverno, temperaturas podem registrar 0 ou até menos graus Celsius, que a gente vê até aí na TV que várias vezes caiu neve no Rio Grande do Sul e tal. Então a gente vê que é uma região assim incomum ao resto do país, né? Pela temperatura dá pra gente perceber, a temperatura média no ano é de 13 a 17 graus Celsius. No Cerrado, por exemplo, é de 22 a 26. Então são aí mais de 10 graus de diferença. A precipitação média anual, que é de 1.200 milímetros. Agora, vamos ver sobre a fauna. Nesse bioma, a gente tem muita biodiversidade. A gente tem muitas espécies de aves, 476. 102 espécies de mamíferos, 50 de anfíbios, 50 de peixes, 50 de répteis. Porém, 49 espécies estão ameaçadas de extinção. Essas espécies, a gente pode ver aí nesse quadradinho que tem muitas aves, mas também, por exemplo, a onça-pintada, o tamanduá, a jaguatirica, todos esses animais, o mico-leão-dourado também, todos esses animais também estão ameaçados de extinção. Aqui a gente pode ver alguns. O zorrilho, ele é um mamífero e um carnívoro, e ele parece muito com gambá, como a gente pode ver na foto. Tem o quero-quero, viado, o urutu-cruzeiro, que é uma serpente venenosa, o tucutuco, o sapinho da barriga vermelha. Todos esses animais fazem parte da fauna característica do Rio Grande do Sul, né? Do Pampa. A flora. Observem essas duas imagens que colocamos no slide. Ele tem muita gramínea, o Pampa. Então, ele tem 450 espécies de gramíneas e 150 espécies de leguminosas e compostas, e também tem espécies cactáceas, né? Vocês podem perceber que pelo número tem muito mais gramínea do que a leguminosa ou outro tipo de espécie. Porque, olha na foto, você quase não vê a árvore, você vê mais a vegetação rasteira mesmo, que é a gramínea, né? E então a gente tem aproximadamente aí 3.000 espécies vegetais, mas isso não significa que ele é menos diversificado, né? Ou menos importante por ter mais gramínea. Aqui a gente pode ver exemplos disso, exemplos da flora, né? O capim-forquilha, babosa do campo, que é bastante conhecida, o amendoim nativo, o iandavaí, barba de bode, grápia. A gente tem também a araucária, que é específica do Pampa, do Rio Grande do Sul, e é bastante conhecida aqui também. Esse bioma, como a gente viu, ele é muito rico tanto em fauna quanto em flora, só que ele sofre algumas ameaças que a gente tem que ficar atento. Essas ameaças faz com que hoje ele seja o segundo bioma mais ameaçado do nosso país. Por exemplo, a arenização do Pampa. O que é essa arenização? É uma das ameaças. É um fenômeno natural que forma bancos de areia no meio do bioma, no meio do Pampa, né? Mas por que esses bancos de areia, como que esses bancos de areia são formados, né? Eles são formados pelo vento, pela chuva, né? Pela erosão do solo. O solo no Pampa, ele é muito arenoso, então ele é mais leve. Quando a chuva vem, é mais fácil de levar. Quando o vento vem, é mais fácil de levar. E aí, levando essa areia, formam-se os bancos e degrada esse determinado bioma, no caso o Pampa, né? E ele é acelerado pelas atividades humanas. Por exemplo, quando você tem o uso inadequado do solo, quando você causa desmatamento, a arenização piora, ela é mais frequente, né? E como a gente pode ver aí no slide, a arenização é característica de lugares que chove muito, de alta pluviosidade, e solos arenosos, que são suscetíveis à erosão. Como eu disse lá no Pampa, chove muito e tem um solo muito arenoso. Então, isso, né, facilita o fenômeno natural
que é altamente influenciável por ações humanas, né? As outras ameaças, nós temos aí a agricultura, porque no Rio Grande do Sul é plantada muita soja, e também eles mexem muito com silvicultura, que é a plantação de árvores que eles utilizam para fins industriais. A pecuária, que é a criação de gado para consumo de carne, por exemplo. Tudo isso, a agricultura, a pecuária, causa o desmatamento, né? E a falta de força do solo, né? A falta de nutrientes, ele influencia nos nutrientes do solo e faz com que o solo fique pobre. E causa a arenização, né? Influencia na arenização. O desmatamento, você vai e tira a árvore. E aí aquele solo, tudo que vier vento, se vier vento vai levar, se vier água vai levar. Então o solo fica pobre e além disso, todo aquele solo que estava lá foi levado para o banco de areia. Então, mas por que a gente tem que preservar esse bioma, né? Se ele é tão importante assim e se ele sofre tantas ameaças. Mas por que eu devo, né? Eu, Paula Brenda, você que está assistindo, deve preservar. Por quê? Mesmo tendo esse alto índice de gramíneas, assim mesmo elas são muito importantes. Por quê? A gramínea, ela impede, por exemplo, que a erosão do solo, quando vem a chuva, ou quando vem algum fenômeno climático, ou quando vem o vento, ela impede que esse solo arenoso seja levado. Impede que ele perca nutrientes, né? E não sofra tanto o impacto de uma chuva ou de um vento, por exemplo. Além disso, nós aprendemos lá no ensino fundamental, que todas as plantas fazem a fotossíntese e absorvem carbono, que faz mal para a vida humana na Terra e gera o aquecimento global. Então, essas gramíneas também fazem o sequestro de carbono, que é muito importante, sem contar com o patrimônio cultural, que é a alta biodiversidade e variabilidade genética. Então, vendo tudo isso, todas as ameaças, a importância da gente preservar, a gente se pergunta, mas como eu, mero cidadão, posso ajudar? Você pode ajudar fazendo muitas coisas, como, por exemplo, plantar espécies nativas, descartar o lixo corretamente, não fazer queimadas ou desmatar, economizar água, economizar energia, respeitar e cuidar dos animais, cobrar as autoridades, né, para que eles sejam mais ativos e principalmente nessas questões relacionadas ao meio ambiente, e espalhar os conhecimentos adquiridos. E espalhar os conhecimentos é muito importante, porque tudo que que eu estou te falando aqui, você deve multiplicar esse conhecimento, porque quanto mais pessoas ficarem sabendo, maior vai ser nosso impacto positivo no mundo. Combinado? Pessoal, então hoje a palestra foi sobre isso, sobre o PAMP e como a gente pode ajudar, né? Espero que vocês tenham gostado, aprendido muito e vamos multiplicar esse conhecimento. Um beijo e tchau, tchau. Aqui estão as referências e muito obrigada.